Abra sua Bíblia então, Tiago capítulo 1, os versos de 12 a 18, é o texto da nossa meditação nessa manhã. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O texto diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse é o texto lido, e é sobre isso que nós vamos meditar, provações e tentações. Provações e tentações. Acho que ali saiu perseguições, mas é provações e tentações, tá bom? Meus queridos, Deus a todo tempo envia sobre nós provas, testes. E o objetivo de Deus em cada um desses testes, cada uma dessas provações, não é fazer o mal para nós, mas é fazer o bem. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos a Cristo Jesus, nós chegamos com várias coisas que nós trazemos do nosso velho homem, com várias características que são características, muitas das vezes, não vistas como características positivas nas Sagradas Escrituras. Nós trazemos muitas marcas do nosso passado, nós trazemos muitas amarras ainda do pecado. E lidar com isso não é simples. E Deus passa a nos enviar provas para nos ensinar a amar a Ele e a ter um caráter parecido com o de Cristo Jesus. Para que não sejamos mais como éramos antes de Cristo, mas agora em Cristo, que imprimiu em nosso coração a salvação, possamos seguir o mesmo caráter, o caráter que agrada a Deus. Por isso que as provações, elas estão para nós como objetivo de nos aperfeiçoar e não nos perseguir. Mas muitas das vezes essas provações, elas podem ser transformadas em tentações, não por Deus, mas por nós mesmos, por conta do nosso pecado. Quando nós estamos na prova, no sofrimento, e nós não estamos olhando para a cruz de Cristo, mas estamos olhando para nós mesmos, ou pelo fato de nós não estarmos vendo uma luz, nós começamos a questionar a nós mesmos e a questionar a Deus e até se nós já somos salvos em Cristo Jesus. E quando passamos a fazer esses questionamentos, nós caímos nas tentações. E as tentações são meios que o inimigo vai nos trazendo para você cair na armadilha dele, a fim de negar aquilo que você já recebeu de Deus, para passar pelas provações. Então a provação vem de Deus, a tentação vem de Satanás. Se eu passo pela prova e entendo como viver na prova, tendo o Senhor Jesus como guia e todos os elementos que Ele nos concede de graça para nos assistir, eu vou chegar no final aprovado. Mas se eu não conseguir persistir nesse objetivo, eu vou chegar no final derrotado. E o texto nos chama essa atenção. Primeiro, o texto nos alerta sobre o ser feliz quando nós estamos na presença de Deus passando pela prova.
E diz que o homem é feliz quando assim passa. Mas também o texto vai mostrar que a tentação é um mal que provém não de Deus. A sua origem está no mal, está no pecado, está em Satanás. No entanto, o que Deus nos dá é algo bom, é maravilhoso. E viver na presença do Senhor é saber lidar com cada problema que aparece para nós. Então, nós vamos ver esses 3 cenários, essas 3 etapas aqui nesse texto. Tá bom? Somente para deixar mais claro o nosso contexto a todos vocês, como já é o título da carta, essa carta é a carta de Tiago. Quem é Tiago? Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria. Esse Tiago aqui, ele se converteu ao cristianismo depois de um tempo, e na conversão dele, ele passou a viver o cristianismo de tal modo que ele se tornou um líder da igreja da Judéia. Mas acontece que Tiago, ele viu a igreja sendo perseguida, lá naquele momento em que Estevão é apedrejado, e a igreja se dispersando em meio à perseguição pela província romana. Então, aqueles que estavam sendo perseguidos, eles passaram a deixar suas casas, deixar os seus bens, deixar tudo para trás, que quando a perseguição vem, não dá tempo, e fugiram. E muitos deles passaram a viver no mundo romano. Tiago vai endereçar essa carta, essa epístola, a esses irmãos, que ele pastoreou, que ele cuidou, mas que agora não estão perto dele, estão longe. E estão longe sofrendo, de diversas maneiras, passando por diversas tribulações. Muitos, inclusive, quando nós lemos toda a carta de Tiago, nós vamos perceber isso. Muitos estavam passando por miséria, por pobreza. Imagine, você deixar tudo que você tem, ir para um outro local, por conta da perseguição, e ter que se reinventar nesse local. Muitos não conseguiram. Muitos passaram por lutas. E outros passavam a se empregar, mas os seus donos passavam a persegui-los como escravos. E nessa perseguição eles começavam a questionar: por que, Deus? Por que nós precisamos passar por isso? Nós estamos seguindo ao Senhor e não a outro. Por que, Deus? Nós precisamos passar por tais situações e de forma tão hostil como esses homens tentam contra nós. Tiago, inclusive, vai dizer, em determinado momento, que esses homens maus pegavam os seus escravos, muitos desses judeus cristãos, e levavam para os tribunais. Arrastavam para os tribunais para persegui-los. Imagine a cabeça desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas, ao lidar com uma situação, mesmo crendo no Senhor Jesus. Como estava a mente e o coração deles? Mas Tiago vai alertá-los sobre quem eles são em Cristo Jesus, para que eles pudessem entender que até esse estágio de sofrimento, até esse cenário tão hostil, Deus tem o seu soberano controle. E não só isso, Deus permite e envia essa aprovação para lidar com o nosso coração. Por isso que o texto vai iniciar dizendo no verso 12 que é feliz aquele que suporta com perseverança a aprovação. Ele traz o motivo, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago retorna neste versículo aqui o que ele já afirmou lá no versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem nada. Mas aqui, Tiago, ao voltar a esse ensinamento,
ele traz o elemento da promessa, dizendo: vocês são felizes, sim, por passar pelas provações. Mas saiba que, apesar da provação produzir perseverança e amadurecimento na fé, existe algo a mais que essa provação vai produzir em você. O olhar para a promessa que eu dei, a promessa que eu destinei, a promessa da coroa da vida que está reservada nos céus para vocês. Essa promessa que Deus, com a coroa de espinhos, conquistou para que você não pudesse mais colocar a coroa de espinhos, mas colocar sobre a sua cabeça a coroa da vida. Esse Cristo, esse Jesus, é esse que está cuidando da sua dor e do seu sofrimento, enquanto você está sendo provado. Por isso é feliz o homem que passa por isso. Porque ele não só vai enxergar o propósito em amadurecê-lo na fé, mas ele vai enxergar algo a mais. Existe uma promessa no final desse caminho. E essa promessa não é qualquer promessa. Essa promessa é a coroa da vida. Felicíssimos são todos aqueles que passam por esse sofrimento. Tiago vai fazer com que nós voltemos os nossos olhos lá para as bem-aventuranças. Lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus proferiu as bem-aventuranças, e nas bem-aventuranças ele diz que é feliz aquele que é perseguido por causa da justiça. Feliz é aquele que passa pelas tribulações. Feliz é aquele que entende que neste mundo caído, tudo isso faz parte de um plano muito maior. Esse plano é o plano da glória de Deus. Mas por quê? Por que tudo isso, Senhor? Por que tanto sofrimento em nossa vida? Por que nós precisamos provar alguma coisa? Porque a nossa felicidade, queridos, a nossa felicidade é uma felicidade que provém da prova. Não é uma felicidade que provém de um bem que nós ganhamos. A felicidade, ela é testada. Porque a nossa felicidade passa pelo sofrimento de Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? A felicidade do mundo, para nós, é a felicidade do ganhar, do conquistar, do ter. A felicidade de Deus, para nós, é a felicidade de passar pelas provações, porque essa felicidade foi conquistada por Cristo enquanto Ele estava sofrendo na morte de cruz. E é essa felicidade que Ele nos deu. É essa felicidade que Ele nos presenteou. E por isso nós podemos passar pelas provas felizes. C.S. Lewis, ele vai afirmar algo muito interessante. Um objeto infinito, que é o vazio da nossa alma, só pode ser preenchido por um ser infinito e imutável, ou seja, somente por Deus. O vazio existente na alma só pode ser preenchido por um ser infinito, e esse é Deus. E por isso que nas provas, quando nós sentimos aquele vazio, nós só vamos encontrar solução para o nosso sofrimento se esse vazio estiver sendo preenchido por aquele que é infinito e preenche todas as bordas desse balde vazio dentro da nossa alma. A felicidade é resultado das provas. E a felicidade é de fato encontrada quando o Senhor está presente, preenchendo os vazios que as provações podem nos causar. Então o texto nos chama a atenção para isso. Mas o texto também nos mostra que a provação é resultado de algo que leva-nos a um benefício muito maior. E esse benefício muito maior, que é a coroa da vida, tem a ver com um amor que foi destinado aos escolhidos de Deus. Olha o que o verso 12 vai nos dizer no final. Você vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Antes mesmo de Deus escolher um povo para ser o seu povo, ele amou esse povo. E por meio de Jesus Cristo, ele ensinou a Cristo a amar também esse povo. Isso está lá em João capítulo 14. O próprio Jesus dizendo que eu amo vocês porque eu amo meu Pai. E como meu Pai ama vocês, eu faço vocês, meus amigos também. E passo a amar vocês. Cristo, ele obedeceu a Deus, amando o Pai, passando pela cruz. Mas o objeto da cruz não derrotou o amor de Cristo, que ele passou a destinar a nós, escolhidos de Deus. E por esse amor, ele então nos chamou. E por esse amor, ele nos reservou para o tempo em que nós receberemos o cumprimento da promessa, que é a coroa da vida. Por isso você pode encontrar felicidade na aprovação. É difícil isso, né? Como assim felicidade na aprovação? É uma coisa muito esquisita para nós. É esquisita quando nós olhamos para a felicidade no contexto cultural, no contexto do pensamento humano. Mas quando nós entendemos a felicidade em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, e entendemos que a felicidade passa pela aprovação, nós vamos entender que não existe bem maior do que estar na presença daquele que consola, conforta e dirige o nosso caminhar enquanto as lutas sobrevêm a nós nesse plano terreno. Então feliz é esse homem que suporta com perseverança. Mas entenda que esse suportar, ele precisa ser em perseverança. E quando o Tiago fala em perseverança, ele não está chamando a atenção para aquilo que anteriormente ele já tinha falado, de algo que nós necessitamos enquanto nós estamos passando pela prova, que é sabedoria. Não é isso que ele diz no verso 5? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Mas peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça sabedoria, porque a sabedoria que vem de Deus, ela nos capacita a lidar com as aflições, enxergando as promessas eternas dele. Então Deus nos deu não apenas a prova, mas antes da prova ele nos deu salvação, ele nos deu sabedoria, ele nos deu também fé para perseverarmos até o fim. A Escritura mostra para nós que nós não perseveramos sozinhos. Até porque o agente da perseverança, antes, é o Espírito Santo em nós. Antes, é o Espírito Santo nos capacitando por meio da palavra ao aplicar essas verdades no nosso coração. Então, a perseverança não é um objeto que eu faço sem Cristo. Não é um objeto que eu faço sem as palavras de vida eterna. A perseverança, ela é fruto de uma obra já aplicada em nosso coração. Por isso eu posso perseverar. Por isso eu posso ter fé e continuar suportando as aflições. Você é feliz quando passa pelas provações? Você, de fato, entende que esse tempo que você passa pelas provações é um tempo que Deus está lapidando o seu coração? Está moldando o seu coração? Está ensinando você a depender mais dele e menos de você mesmo? Você consegue entender isso? Porque é isso que o Senhor faz comigo e com vocês. Mas agora o texto vai trazer para nós duas realidades. Para exemplificar essa ideia da provação, ele vai contrapor com a tentação. Porque provação pode se transformar em tentação, como nós explicamos aqui para as crianças. Então veja comigo os versos 13 e 15. Primeiramente, o verso 13 diz: ninguém a ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Agora, a aprovação pode se transformar em uma tentação quando o homem não perseverar. Tiago vai advertir a não culpar a Deus, caso você não consiga suportar a prova.
não culpar a Deus o fato de você estar sofrendo. E é esse alerta que Tiago está trazendo para aqueles crentes. Por quê? Porque eles estavam passando por grande aflição. Mas eles estavam questionando a existência de si e a existência de Deus. E Tiago está dizendo, não é por aí. Não busque esse caminho. Porque esse caminho não é o caminho de Deus. A tentação provém de Satanás quando ele apresenta esses banquetes e faz você questionar. Porque o que vem de Deus é a sabedoria para lidar com a provação. É a fé que vai te impulsionar a suportar com perseverança a sua prova. O crente que passa pelo teste é bem-aventurado, mas aquele que fracassa enche-se de remorso. Aquele que não é aprovado recusa-se a admitir que lhe falta, muitas vezes, uma fé perseverante em Deus. Nós temos exemplos disso na Escritura, queridos. Adão, ele recebeu o paraíso. Adão tinha liberdade de escolher entre o bem e o mal. No entanto, ele deu ouvido à serpente, que deu ouvido a Eva. Adão deu ouvido a Eva, que deu ouvido à serpente. E quando Deus vai chamá-los a atenção para aquilo que eles fizeram de errado, o que eles fazem? Eles passam pela tentação. E eles sucumbem à tentação, dizendo, não foi eu, foi a mulher. A mulher não foi eu, foi a serpente. Mas sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, não foi eu, mas foi você que criou essa mulher. Não foi eu, mas foi o Senhor que criou essa serpente. Ou seja, eles estavam culpando o próprio Deus. É isso que a tentação faz conosco. Quando nós somos colocados na prova e não conseguimos suportar, nós sucumbimos e deixamos com que a tentação passe a ser uma voz condutora na nossa vida. E vamos falhar, e vamos errar, e vamos pecar, sempre contra Deus. Deus colocou no coração do homem, queridos, algo maravilhoso. Mas isso que Deus colocou é uma grande armadilha para nós. O que Deus colocou no coração do homem? Deus colocou no coração do homem o desejo. O desejo é algo que Deus deu. Mas Deus deu o desejo para o homem com uma finalidade. Desejar a Ele. E não a sua própria vontade, a vontade humana. Por isso que o desejo é a força propulsora para nós entendermos se nós estamos, de fato, adorando a Deus ou se nós estamos adorando o mundo e os nossos ídolos e a nós mesmos. Deus nos deu o desejo. E o meio para, de fato, fazer o nosso desejo ir para Ele, Ele também nos deu, que é o Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, para que você possa desejar as coisas da vida, as coisas da vida eterna, que provém de Deus. Então, Deus nos deu o desejo para nós controlarmos esse desejo. Por isso que nós lemos em Gênesis capítulo 4, a história de Abel e Caim. Quando Deus vai chegar para Caim e vai advertir Caim quanto à raiva que ele proferiu, quando Deus rejeitou a sua oferta. O teu desejo será para ti, mas a ti cumpre dominar. Ele não dominou. Ele se deixou levar pelo seu desejo pecaminoso. E por isso, ele foi para longe de Deus. Ele foi viver uma vida sem Deus. Entendam o que Tiago está querendo ensinar para aqueles crentes e para nós? Se nós deixarmos com que o nosso desejo fale sem a voz de Deus o conduzindo, nosso desejo vai só desejar o mal, porque é a nossa natureza caída. Nosso desejo só vai desejar o que é mal. E por isso nós vamos aceitar a tentação e vamos sucumbir à tentação. O homem em sua natureza caída sempre procura
meios para justificar o pecado, enquanto busca caminhos para satisfazer os seus desejos. Deus colocou no coração do homem o desejo para ser devotado a Ele. Contudo, nem sempre é assim. E muitas das vezes o desejo aponta para uma busca pecaminosa de satisfação. Esse é um problema no coração humano. Por isso que Tiago está dizendo, ninguém ao ser tentado diga que isso veio de Deus. Pelo contrário, o homem é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e o seduz. O mal não vem de Deus e nem está em Deus. Deus é santo. Ele abomina o mal e não oferece o mal a ninguém. Na verdade, o mal provém de Satanás. Este oferece os banquetes. Contudo, a decisão de satisfazer-se no banquete de Satanás é nossa. É tão somente nossa. Tiago exorta, portanto, a uma análise no coração. Porque quando ele concebe a cobiça, e essa resulta em ações, o que será gerado, de acordo com o texto, é morte. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Tiago usa aqui duas ilustrações. A primeira, o atrair e seduzir. Essa está ligada à ideia da pesca, quando você lança ali as redes, ou quando você lança o anzol com a isca, você está seduzindo o peixe. E ele é atraído por aquela isca. E ele então abocanha aquela isca. Atraiu, seduziu. Ele está dizendo que é assim que faz o pecado conosco. Mas ele usa também um outro exemplo, da gravidez. Conceber e gerar. O desejo e a escolha de se permitir ser seduzido. E viver essa sedução como prática na nossa vida é nossa. Nós somos seduzidos. Esse desejo está dentro de nós. Ele começa a crescer, a desenvolver. Mas ele só sai de nós se de fato nós alimentarmos esse desejo. E se ele é gerado, ele leva-nos aos caminhos de morte e não caminho de vida. O desejo, queridos, é uma coisa viva, concebida no lugar secreto e buscando crescer até a maturidade. E o lugar secreto onde esse desejo está buscando crescer é o nosso coração. É o lugar no qual o pecado é gestado, é gerado. Então, Tiago vai dizer, lá no capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre nós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Isso tudo provém do coração. E no coração, o que vai fazer com que você passe a vivenciar os pecados é o desejo que está dentro dele. Mas esse desejo que Deus nos deu não é para desejar o mal, porque isso não provém de Deus. O desejo que nos deu é para, de fato, desfrutar das bênçãos que Ele nos concede ao sermos filhos dele. Nós olhamos para a Escritura e vemos então, queridos, que nós temos diversos exemplos que vão mostrar essa realidade da tentação que foi gerada e o mal que causou a nação de Israel. Adão e Eva cobiçam o que é somente de Deus. E na história subsequente que nós temos, Caim cobiça o que é do seu irmão. E assim esses atos vão sendo gerados no nosso coração. E isso causa destruição. Mas agora o texto vai nos mostrar, queridos, que existe uma grande diferença entre você provar algo bom e provar algo ruim, enquanto você está passando
pela prova que provém de Deus. É isso que ele vai dizer agora nos versos 16 a 18. O verso 16 nos diz: não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não se engane pelo que está passando. Por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Tiago está dizendo, o que vocês estão passando, sendo perseguidos, sendo injustiçados, passando por miséria, por dificuldade, tudo isso é Deus permitindo, faz parte do lapidar da sua vida. No entanto, entenda uma coisa, o resultado disso em você tem a ver com você mesmo e não com Deus. Porque Deus não envia o mal, Ele envia o bem. E faz bem passar pela prova. Sabe por quê? Porque Ele quer nos aperfeiçoar a imagem daquele que passou pelo maior sofrimento, que foi a cruz do Calvário. E nós precisamos ser a semelhança dele, a semelhança de Cristo Jesus. Então, diante desses questionamentos, Tiago revela quem Deus é. Ele vai dizer primeiramente que Deus é bom. Deus é a personificação, queridos, da bondade. A fonte de tudo que é bom origina-se em Deus. Lembra quando Deus vai criar todas as coisas? Ao final de cada etapa da sua criação, Ele vai dizer, e viu Deus que tudo isso era bom. Essa representação da bondade, tudo que Deus criou foi bom, inclusive eu e você. Porque no final, quando Ele termina a criação do homem e da mulher, Ele vai dizer que foi bom. E por isso eu posso descansar, porque tudo que foi feito foi bom. A bondade nasce em Deus. O pecado no homem. A bondade vem de Deus para todos aqueles que Deus escolhe. Dá essa bondade. O salmista já disse, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. A bondade de Deus revela para nós o quanto Deus nos ama e quer cuidar de nós para nos receber na eternidade. A prova é algo ruim para nós? Não é. Não é. Sabe por quê? Porque o maior presente da bondade de Deus, Ele já disse que vai dar a você. Sabe qual é? A coroa da vida. Lá no final, todos aqueles que são de Cristo Jesus vão receber a coroa da vida. Então, por mais que no momento do sofrimento, da prova, você esteja sofrendo, esteja doendo, entenda, é assim que Deus escolheu forjar você. É assim que Deus escolheu moldar o seu caráter. É assim que Deus escolheu aperfeiçoar Cristo em você. É assim que Deus escolheu te preparar para a eternidade. É assim, e não existe outro caminho, não existe outra maneira. É somente assim que Ele vai fazer. E pasme, enquanto aqui nós tivermos o fôlego de vida, nós vamos passar pela prova. Enquanto aqui nós vivermos, nós vamos passar pelas aflições. Enquanto aqui nós estivermos, nós vamos passar pela luta. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque cada vez que eu vou passando pela prova, eu vou entendendo. Deus está consertando isso aqui que estava errado em mim. Deus está me moldando a uma performance melhor com Ele, para Ele. Deus está tirando o orgulho que tem em mim.
está tirando o egoísmo que vive em mim, Ele está tirando a amargura que está dentro de mim, Ele está me ensinando a amar a minha esposa, Ele está me ensinando a amar minhas filhas, Ele está me ensinando a amar as pessoas que Ele me deu, Ele está me ensinando, de fato, a entender quem Ele é, nos mínimos detalhes, porque é nesse sofrimento que Ele faz nós enxergarmos o quanto nós dependemos dEle e de tudo que Ele é, para poder preencher os vazios existentes em nossa alma. Queridos, Deus, Ele é o doador da vida. E nós sabemos que por conta do pecado, nós nascemos já destituídos da graça. Somos pecadores que necessitam de salvação. Mas no plano eterno de Deus, que já foi revelado para nós, Cristo veio como Salvador e como resgatador. E nós fomos resgatados por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, pelo sofrimento de Cristo. Ele pagou a Deus a minha e a sua dívida. E agora, todos que o Pai resolveu chamar, Ele fez nascer de novo. E esse novo nascimento, diz o texto, é gerado pela palavra. Não é isso que diz o texto? Como fosse gerado pela palavra da verdade. Nós somos gerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus foi uma chamada externa para que internamente eu pudesse compreender quem Ele é e assim pudesse aceitar toda a sua obra que Ele passou a aplicar em nós. E por isso agora eu posso viver na certeza de que Ele é o meu Deus, porque por meio dessa palavra Ele não apenas nos salvou, mas Ele também nos mostra o caminho de como viver com Ele e lidar com este mundo caído. Cristo nos tirou da condição de mortos para uma condição de vida. E nos diz ainda que nós somos herança incorruptível. Nós somos a herança, propriedade exclusiva de Deus. E se nós somos tudo isso para Deus, que nos adota também como seus filhos, você acha que Deus vai enviar alguma prova que você não possa suportar? A Escritura diz isso para nós. Deus não vai dar a você aquilo que você não consegue suportar. Mas muitas vezes você não está suportando, sabe por quê? Porque o seu coração está cheio de desejos que não provém de Deus, mas provém do mundo, provém de Satanás. É pecado. Porque quando o seu coração está cheio de Deus, você vai chorar, você vai lamentar, você de fato vai sentir o pesado fardo de carregar uma cruz. Mas você vai olhar para Jesus e olhar para todos aqueles que Jesus te deu como presente para poder carregar a cruz com você, para poder suportar a dor com você, para poder de fato carregar a carga com você. Deus não nos dá algo que nós não podemos suportar. Ele nos dá porque nós podemos suportar. E é preciso dar para nos aperfeiçoar à imagem do seu Filho. Ele vai dizer que nós somos as primícias. É muito interessante olhar para isso, queridos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a palavra primícias lá referia os primeiros frutos, né? Do gado, daquilo que era produzido para poder trazer o alimento para dentro de casa. Os primeiros frutos. Você ofertava a Deus. Nós vemos esse exemplo lido na história de Abel e Caim, né? Deus aceitou as primícias daquilo que foi dado do gado de Abel, mas rejeitou as primícias dos frutos que foi dado por Caim, porque ele não deu das primícias. E quando ele fala primícias aqui, ele está trazendo essa ideia de entender que agora, em Cristo, sabe o que nós somos? As primícias de Deus. Em Cristo nós somos os frutos primeiros de Deus. Então nós somos os frutos que Cristo vai colher, separar e vai ofertar a Deus. Vocês são os frutos que Jesus entregou para o Pai. Nós somos como primícias. Você foi ofertado
para ser de Deus e não do mundo. Você foi ofertado para viver os benefícios da vida com Deus e não os malefícios deste mundo caído. Você é de Deus e não do mundo. E ninguém pode tirar isso de você. Porque quem foi o ofertante foi o próprio Cristo Jesus. E Ele ofertou com o seu precioso sangue a Deus, a sua e a minha vida. Por isso que nós somos felizes quando passamos pela prova, suportando com perseverança, sabendo que no final dessa prova há o maior dos benefícios, a melhor promessa, que é a coroa da vida. Que é a coroa da vida. Queridos, é importante nós entendermos esse ensinamento de Tiago, porque nós estamos, muitas das vezes, nos perdendo em meio aos nossos sofrimentos. Não podemos. Não podemos. Nós precisamos lidar com ele. Nós precisamos aprender a lidar com ele. Porque há um objetivo maior em tudo isso. E o objetivo maior de tudo isso é, de fato, alcançarmos aquilo que já foi reservado. Mas alcançarmos aquilo que foi reservado não porque nós temos condição de alcançar, mas porque Cristo Jesus já separou para nós. Mas como nós vamos chegar até lá, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por isso nós não podemos sucumbir ao sofrimento. Nós temos que continuar guerreando, porque as provas que Ele nos dá, nós podemos sim suportar. Não adianta você falar, não dou conta. Você dá conta, porque Deus deu para você as ferramentas necessárias para isso. Talvez a questão toda é que você não aprendeu a usar bem as ferramentas que Ele te deu. Por isso você tem uma igreja para te ensinar a lidar bem com as ferramentas, para que você tenha sabedoria para tomar suas decisões enquanto está doendo, para que você tenha fé para perseverar enquanto está sofrendo, para você poder de fato se conectar enquanto você não está aguentando mais aquela dor. Deus não deu uma igreja apenas para ser um local, para você se desfazer daquela culpa que você carrega do mal feito durante a semana. Não, aqui não é para você descarregar a sua culpa. Aqui, na verdade, é para você buscar força para continuar a sua semana. Você sabe por que o domingo é um dia especial? Sabe por que Deus reservou o domingo como um dia tão especial para você? Porque o domingo é o primeiro dia da semana. Sabe por quê? Porque no primeiro dia da semana nós precisamos carregar nossas energias, pegar a armadura de Deus para seguir durante a semana. Quando nós chegamos no sábado, nós já chegamos assim, com a armadura totalmente desgastada. Cheio de buracos, cheio de furos, precisando de uma armadura nova. Aí vem o domingo, o bálsamo para a alma. Nós vamos recarregar as nossas forças. E esse alimento que nós recebemos no domingo, eu posso ir me degustando dele, eu posso degustar dele durante toda a semana. Essa é a força que a igreja pode te dar enquanto você está sofrendo. Essa é a força que Deus coloca para você enquanto você está sofrendo. Queridos, sem o sofrimento não há aperfeiçoamento. Sem prova não há crentes moldados à semelhança de Cristo. Por isso nós precisamos entender o benefício e a alegria de passar por tudo isso. E é isso que Tiago nos ensinou nesta manhã. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.